Igreja Batista em Abreu Lima. Em casa, reúna sua família e ore pela sua casa, pelos idosos de nossas famílias, pela Igreja de Cristo no mundo, para que esse vírus seja controlado no mundo todo. É pelos profissionais de saúde que estão no combate na linha de frente. Primeira Igreja Batista em Abreu Lima, no combate ao coronavírus. Coronavírus. Atenção! A partir de agora, o Ministério da Saúde vai ligar para você. A gente quer saber como você está. Vamos fazer o diagnóstico do coronavírus sem que você precise ir até um posto de saúde. Caso queira entrar em contato conosco, basta acessar nosso chat pelo saude.gov.br/coronavírus ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS. TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde. Governo Federal. O culto já vai começar, mas antes temos alguns avisos. Deus quer falar com você através dos louvores, palavras e das orações. O culto já vai começar. Vamos celebrar ao Senhor. Bom culto! Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada irmão, nesta manhã de domingo, quando você está na sua casa e nós aqui na nossa casa, pelas circunstâncias que estamos vivendo no mundo agora, e nós estamos impedidos de estarmos reunidos. Mas, no amor do Senhor Jesus, nós somos um corpo e estamos reunidos dessa forma. Nós vamos convidar você agora a louvar, a glorificar o nome do Senhor. Vamos ouvir um louvor e todos vamos louvar juntos. E logo após, a nossa irmã Ivanise vai nos interceder numa oração ao Senhor. O Senhor é o cabeça, nós somos o seu corpo. Ele é a videira, nós somos os ramos enxertados por Cristo Jesus. A Ele devemos honra, glória e louvor, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Adoremos o seu nome. Senhor, e muito digno de louvor.
fazer agora o nosso momento de oração. Por favor, fechem os olhos. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, agradecendo e louvando o Teu santo nome. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão agora conversando contigo. Visita, Senhor, esses lares. Visita, Senhor, principalmente o coração de cada um e habita lá, Senhor. E traz, Senhor, aquela alegria que vinda de Ti, Senhor. Aquela alegria que expulsa angústia, que expulsa, Senhor, sofrimento, que expulsa, Senhor, ansiedade. Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti, porque sabemos que Tu és o Deus dela, Senhor. O Deus de nossas vidas. Tu és capaz de curar, Tu és capaz de reconstruir, Senhor. Tu és capaz, Senhor, de tudo, porque Tu és o Deus do impossível. Abençoa, Senhor, especial as pessoas que estão enfermas. Vai lá, Senhor, cura. Vai lá, Senhor, dá um consolo. Porque não é fácil, Senhor, essas pessoas que estão passando por esse momento. Mas Tu vai estar lá, Senhor, fazendo o que os homens dizem que não é possível, porque Tu és o Deus do impossível. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Continua, Senhor, nesses louvores que vão ser feitos agora. Continua, Senhor, na mensagem que vai ser feita. Que tudo seja feito para a Tua honra e Tua glória. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos, louvemos o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta um alvo. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como fecha que acerto ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Após esse louvor, esta oração, nós convidamos você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E nós vamos fazer a leitura do verso 24 ao verso 29. Vamos ler? Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Que essas palavras do apóstolo Paulo, inspiradas por Deus, possam encontrar lugar nos nossos corações. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra,
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos que estão ouvindo e vendo este vídeo. Seja bem-vindo a mais um culto da Primeira Igreja Batista em Abreu Lima. Vocês que são membros congregados e os nossos convidados. Este é o momento que nós vamos ter agora de estudo bíblico, né, da mensagem de Deus aos nossos corações. Eu quero então dizer, antes de iniciar a mensagem, particularmente tenho muita saudade dos irmãos, mas estamos todos na quarentena e brevemente nós estaremos de volta para celebrarmos juntos o nome do Senhor. Eu creio nisso, irmãos, não é? Eu louvo ao Senhor pela sua vida, eu louvo ao Senhor que nos tem sustentado para que possamos então passar brevemente por essa tempestade que nós estamos passando. Mas a palavra diz que a gente precisa estar esperando com paciência pelo Senhor. Precisamos estar quietos, não é? Então, vamos então continuar nessa esperança que o Senhor tem preparado para nós. Bom, o texto bíblico desta manhã está no livro de Colossenses 1, versículos 28 e 29. É o texto que a irmã Yolanda acabou de ler anteriormente. Mas antes, então, eu queria lembrar a todos os batistas, aquele que é membro de uma igreja batista, a Convenção Batista Brasileira, nós estamos durante o mês de abril celebrando o mês da Escola Bíblica Dominical. Né? A EBD tem dado uma contribuição muito boa para cada crente. Nós temos crescido, nós temos amadurecido, nós temos muitos momentos especiais de crescimento espiritual. Porém, o crescimento e a maturidade do crente não está somente na EBD. Né? A EBD é uma ferramenta. Nós precisamos, então, participar do nosso discipulado, nós precisamos participar dos nossos momentos devocionais, do nosso momento a sós com Deus. E tudo isso somando traz a maturidade. Esse é o tema que eu quero trazer nesta manhã, que é sobre maturidade. Mas antes eu queria então que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3. E eu quero ler os 3 primeiros versículos para que possamos então entender o que o apóstolo Paulo vai nos conduzir sobre a maturidade. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo.
dê-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? O apóstolo Paulo, então, começa a dar uma advertência à igreja de Coríntios, em que os irmãos estavam exatamente vivendo, ou tendo uma vida na igreja, frequentando as celebrações, mas o comportamento desses cristãos, eles eram infantis, eles não tinham comportamento como discípulos de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, que pregava com muita seriedade, o apóstolo Paulo, então, que em suas cartas pastorais, ele tanto chama a atenção da maturidade cristã, do crente, da sua condução com Deus, e ele observava isto com muita facilidade. Ele gostaria, então, de aprofundar na palavra, de dar um pouco mais de conhecimento para os irmãos, mas eles eram imaturos. Ele, então, mostrava que o seu comportamento, a inveja que acontecia, as dissensões que aconteciam no meio da igreja, fazia com que o apóstolo Paulo entristecesse seu coração e advertisse a igreja. E é sobre essa maturidade que nós queremos caminhar nesta manhã. Nós temos visto igrejas crescendo, graças a Deus. A gente tem visto um relatório muito grande de igrejas que têm crescido, multiplicado, né? Tantos mil membros, a gente vê os pastores, os relatórios falar, a minha igreja cresceu, nós estamos em crescimento. A pergunta é, esse crescimento está alinhado à consagração? Esse crescimento está alinhado à integridade, à maturidade? O que nós temos visto exatamente é isso. Há muitos crentes que não têm em si a marca de Cristo, não estão preocupados em mergulhar no conhecimento da palavra. Então eles vivem uma vida superficial, né? Há uma superficialidade no discipulado. E as pessoas, então, não mergulham em estudar a Bíblia, não mergulham em conhecer a palavra, também vivem uma vida em que não tem condições de advertir outras pessoas, de mostrar Cristo a outras pessoas. Por quê? Porque ele tem medo de alguém possa intimidá-lo com uma pergunta da palavra de Deus, né? E o seu próprio comportamento não está, então, está mostrando que ele não está estudando a Bíblia. Então nós precisamos entender que um crescimento espiritual da igreja, ela começa a partir da maturidade dos próprios membros dessa igreja, né? Então, quanto mais profundidade na palavra, quanto mais crescimento em Cristo Jesus, mais nós então ficamos aptos a proclamar o Evangelho. Então, queridos, o que é realmente a maturidade cristã? Quando falamos em maturidade, só em maturidade, nós pensamos em alguns tipos de maturidade. Nós temos a maturidade física. Algumas pessoas, elas estão, graças a Deus, preocupadas no seu corpo, não é? Em cuidar do seu corpo, trazer saúde para o corpo, uma boa alimentação, trazer para o exercício físico. Então isso aí chama-se maturidade física. Há outras pessoas também que trabalham uma maturidade intelectual. A mentalidade da pessoa, né, ela é disciplinada. Aquela pessoa, então, que gosta de ler, escolhe bons livros. Aquela pessoa, então, que gosta de assistir filmes que edificam. Então, é o crescimento intelectual. Há também a maturidade moral. Na maturidade moral é onde acontece o discernimento do bem e do mal. Alguém, então, conhecedor de uma vida moral, do seu caráter, da sua postura. Então, ele sabe que essas coisas dão para mim e essas coisas não me acrescentam. Então, discernir entre o mal e o bem. Existe também a maturidade emocional. Esta maturidade está ligada à personalidade equilibrada e que controla todas as suas emoções.
Então, alguém quando é emocionalmente equilibrado, é alguém que sabe lidar com as situações. Não é? Vem uma situação como essa de pandemia, né, do coronavírus e outras enfermidades ou outras circunstâncias, então eles têm o controle, eles têm essa maturidade e têm um controle na área emocional. Mas o que é mais importante diante da maturidade física, intelectual, moral, emocional, é a maturidade espiritual. É interessante que Jesus, quando fala em maturidade espiritual, ele fala, então, daqueles que estão ligados à videira. Aqueles, então, que deixaram o mundo e procuraram conhecer em Cristo ou estar em Cristo e em Cristo trazer uma vida madura, em Cristo trazer para si conhecimentos, em Cristo ser fortalecido. Então, assim como os ramos precisam estar ligados na videira, nós temos evidenciado essa palavra, nós estamos trabalhando sobre treliça e videira. Então, dentro dessa parábola, dentro dessa postura, nós precisamos estar ligados em Cristo. E estando ligado em Cristo, nós então podemos, os ramos na videira, podemos então ter um outro comportamento e dizer verdadeiramente nós estamos vivenciando uma vida de maturidade. Ser maduro é ter um relacionamento íntimo com Deus, né? É conhecer profundamente Jesus Cristo. Quando nós estamos próximos a Ele, nós o adoramos. Quando estamos próximos a Cristo, nós confiamos nele. Quando estamos próximos, nós o amamos com intensidade. Também nós lhe obedecemos. Então, tudo isso tem a ver com uma vida que vive uma maturidade. Então, quantas pessoas elas vivem uma vida em que não confiam no Senhor, né? Elas vivem, são cristãs, estão dentro das igrejas, mas elas não têm um amor profundo pelo próprio Deus. Então, que tipo de cristão é esse? Então, todo cristão precisa estar ligado em Cristo como um ramo na videira, para que isso possa produzir algo extraordinário na sua vida. Como os cristãos, então, podem se tornar cristãos maduros? E eu quero voltar, então, para o texto lido na parte devocional deste culto, que está no livro de Colossenses, e exatamente no capítulo 1, o versículo 28, diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O texto, então, responde à pergunta que eu fiz: como os cristãos se tornam maduros? A gente vê que o apóstolo Paulo diz que ele começa dizendo, nós o proclamamos. Ou talvez na sua Bíblia diga, nós o anunciamos. E qual o propósito de anunciar Cristo? Qual o propósito de falar do amor de Cristo? E o texto ainda responde, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Né? Então, quanto mais nós... você vê que o apóstolo Paulo está falando aqui de ensinar o quê? A advertir e ensinar com toda a sabedoria. Então, quando nós ensinamos as pessoas, nós então entendemos que as pessoas começam a abrir a mente, começam a abrir o coração e começam a ter uma clareza, né? A venda sai dos seus olhos e eles começam a ver com clareza uma visão real de Cristo. Mas nós precisamos nos tornar como Cristo, né? Como nos convencermos de que a nossa vida precisa estar ligada no Senhor. Não é? E é interessante, para que isso aconteça, você fazer uma pergunta para você mesmo: qual o tamanho do Cristo que mora em você? Esta é a pergunta que eu faço para você nesta manhã. Qual o tamanho do Cristo que está aí no seu coração? Existe um grupo chamado Radicais Kids,
e o nosso obedecer canta uma música que diz: meu coração é tão pequenininho, mas mora dentro dele um Deus grandão. Já ouviu essa música, né? O pessoal, as crianças cantando isso em nossa igreja. Então, o meu coração é pequenininho, coração infantil de uma criança, mas quem mora no meu coração é um Deus grandão. É exatamente isso. Qual a visão que você tem do Deus que está no seu coração? Se for ao contrário, você está correndo grande risco. Seu coração grande e Deus pequenininho. Deus pequenininho significa que Ele não está direcionando melhor a sua vida. Deus pequenininho significa que Ele está em segundo plano. Deus pequenininho significa que Ele não é prioridade. Então, eu convido você a cantar como as crianças, dizendo: Senhor, o meu coração é grande, mas o Senhor é do tamanho do meu coração. E aí você vai estar exatamente dizendo: Senhor, eu tenho buscado cada dia a ter maturidade no Senhor. Portanto, irmãos, nós precisamos entender desta forma para desenvolver uma maturidade verdadeira. Então, nós precisamos de ter uma visão renovada a cada dia do Senhor. Nós precisamos conhecer o verdadeiro Cristo. E eu queria que você olhasse aí para a sua Bíblia, no mesmo texto de Colossenses, voltando um pouquinho aí no capítulo 1, a partir do versículo 15, que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabeleceu paz pelo sangue derramado na cruz. Nós temos exatamente caminhado nesse texto, e esse texto nos traz uma lição extraordinária. O apóstolo Paulo começa a dar uma visão de como se ter verdadeiramente um crescimento, um entendimento melhor de Cristo. Nós precisamos então enxergar algumas coisas. Ele disse que, primeiramente, Cristo não é qualquer um, não é um Cristo, não é uma pessoa qualquer, mas ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito sobre toda a criação, né? Jesus estava com Deus, Jesus é Deus. Então nós vimos que as coisas, diz aqui o versículo 16, pois dele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Ou seja, o apóstolo Paulo começa a dizer aos irmãos de Colossos: entendam, irmãos, que Jesus é Deus. Entendam que ele estava desde o início de todas as coisas. Entendam que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Entendam então, irmãos, que ele foi, todas as suas ações, atitudes, sempre foram do agrado de Deus, e por meio dele, ele estava reconciliando o mundo. Então, há muitos Cristos sendo apresentados, né? Quantos Cristos estão sendo apresentados por aí? Há Cristos fracos, né? Há Cristo que não curam, há Cristo que não edificam, há pessoas que dizem que creem no Cristo, mas o Cristo não tira eles de uma depressão, mas o Cristo não tira ele de um problema do passado, preso às coisas do passado. Há outros que creem no Cristo pigmeu, um Cristo pequenininho, um Cristo onde não cresceu no seu coração, onde não cresceu na sua vida. Há também aqueles que creem no Cristo popstar, né? Aqueles que Cristo é o melhor, é fantástico, é o que brilha, não é? É o que está em evidência, mas nunca na sua vida
fora, não é? Porque Cristo para ele não deixa de ser uma fantasia, não deixa de ser algo de aparência. Mas o Jesus Cristo verdadeiro é aquele que está na Bíblia. Esse é o Jesus autêntico. Lá em João capítulo 5, o versículo 39, diz que as Escrituras testificam a meu respeito, diz Jesus Cristo. Então, conhecer a Cristo é conhecer as Escrituras. Conhecer as Escrituras é conhecer Cristo. E então, meu querido, como é que está Cristo no seu coração? E eu quero que você pense também comigo sobre que a maturidade, ela é para todo homem. Lá no versículo 28, ainda voltando, né, para o texto que nós estamos estudando, diz que todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava preocupado em apresentar todo homem perfeito. Eu queria então pensar com vocês sobre esta igreja. Paulo está então preso. Olha o quadro, a situação comigo. O apóstolo Paulo está preso. Ele sabe que Epáfras estava na igreja. Provavelmente Epáfras foi aquele que foi o fundador da igreja. E ali Paulo, por correspondência e por ouvir sobre a igreja lá de Colossos, Paulo exortava os irmãos, mandava carta de ânimo à igreja. E Paulo, então, na prisão, escreveu para lá, para os colossenses, e ali ele mandou, através de Tíquico, uma correspondência, esta que nós estamos vendo nesta manhã. E aí o apóstolo Paulo percebe que aquela igreja, ela está sofrendo um problema. E o problema que a igreja de Colossos está sofrendo é um problema de heresia. A heresia que de vez em quando vem e invade a igreja. É a heresia que deixa os irmãos confusos. É a heresia que não faz com que os irmãos não tenham uma profundidade com Deus. Naquela época, a heresia estava dizendo que Jesus era simplesmente um que veio de Deus. Entendeu, irmãos? Ele não era o Filho de Deus. Ele dizia que Jesus era um que veio de Deus. Ou seja, isso põe em dúvida a divindade de Jesus Cristo. Outra coisa, através do legalismo judaico, eles estavam trazendo as formas litúrgicas, a maneira como estava procedendo os cultos. Por exemplo, uma das coisas que eles estavam trazendo do judaísmo é com relação à circuncisão. A circuncisão era importante para a salvação. Então, são fatores que estavam acontecendo ali de informações, não é? A questão dos alimentos, a questão dos rituais, as celebrações. Então, tudo isso estava trazendo confusão à igreja lá em Colossos. O apóstolo Paulo, então, escreveu esta carta, por isso que está aí no versículo 28, ele dizendo que, irmãos, entendam bem, eu estou precisando formar Cristo em vocês. E como diz no versículo 15, que nós lemos anteriormente em diante, dizendo que entendam quem é Cristo. Cristo não é um Deus, Cristo é Deus. E ele começa a trazer uma definição melhor sobre o próprio Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, no versículo 29, veja aí na sua Bíblia, no versículo 29 ele diz assim: nós o proclamamos advertindo, não é? Versículo 29 diz: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Observem que o apóstolo Paulo disse, eu me esforço usando a minha força. Não, o apóstolo Paulo estava dizendo, eu me esforço usando a força que vem do alto, usando o próprio Deus que está no meu coração. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo estava dizendo, eu quero usar toda a minha energia, eu quero usar todo o meu tempo, desde que as pessoas, desde que o homem que Deus criou, que está distante dele, passe a ter uma formação, uma vida totalmente dedicada e consagrada a Deus. Então, queridos, que Deus possa nos dar nesta manhã uma visão completa, ampla, de que Cristo, Jesus Cristo, é o nosso Salvador. E que este fato de entendermos de uma forma clara quem é Jesus, vai nos
encorajar, a dizer, a discipular, a ensinar esta Bíblia, este Deus que está dentro de mim e de você, só próximos ao Senhor, é que nós somos encorajados a passar para outras pessoas verdadeiramente a maturidade que o homem precisa. Nós estamos vivendo um tempo agora em que tem muitas pessoas que frequentando igrejas, cantando louvores, até participando de alguma parte do culto, mas agora o medo lhes tomou, a ansiedade lhes tomou, e parece então que o Cristo que estavam vivendo nos templos era o Cristo só do templo, era o Cristo que me contaram, que me ensinaram, mas o Cristo é aquele que tem que estar aqui dentro. E é isso que nós precisamos entender. Os crentes mais maduros, aqueles que estão mergulhados e que sempre procuraram estar mergulhados na palavra, hoje eles estão tranquilos. Hoje eles estão dizendo: Senhor, eu sei que tudo está acontecendo. É lógico que estamos sentindo isso. É lógico, Senhor, que estamos preocupados. Mas nós entendemos que o Senhor, que veio a este mundo, que conheceu a vida humana, que sabe o que nós sentimos, o Senhor nos tomará nos teus braços e nos conduzirá por caminhos seguros. E isto só pode dar esta palavra, só pode sentir desta forma quem tem uma maturidade. E você pode então se caminhar, se você então não tem. Esta mensagem é para que você nesta manhã possa caminhar em direção à maturidade. Este é o meu desejo, este é o desejo do coração de Deus. E eu queria então estar nesse momento orando a Deus por você, para que o Senhor pudesse dar aquilo que você precisa, que o Senhor pudesse equipar, que o Senhor possa equipar o seu coração com a sua palavra. Oremos. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por estarmos nesta manhã celebrando o teu nome, Senhor, nesse culto de domingo. Pai amado, sabemos que quando estudamos a tua Bíblia, nós crescemos. Mas, ó Deus, ao estudarmos tua Bíblia, nós pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento, a uma visão nítida de quem é o Senhor. Que possamos ter uma visão nítida de quem o Senhor, quando veio a este mundo, o Senhor veio com um propósito de morrer na cruz, de dar a sua vida, mas sobretudo de ter ressuscitado, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter esperança, para que em momentos tenebrosos que aqui vivemos, não ficarmos completamente desamparados nem desorientados. Ó Pai amado, que a tua igreja, que esse que está me ouvindo nesta manhã, possa ter a alegria de estudar a tua palavra, de entender a tua palavra e de, ó Deus, buscar no Senhor a maturidade necessária, tendo um conhecimento de Cristo. E este conhecimento não ser um conhecimento egoísta, guardando para si, mas que ele possa multiplicar. Hoje, Senhor, nós temos sim condições de, através de uma live, através de um telefonema, através de um recado, através de um zap, Senhor. Nós queremos sim, nós queremos dizer a toda e qualquer pessoa de que Tu és Jesus Cristo, Filho de Deus, e que o Senhor veio a este mundo, e que o Senhor morreu numa cruz do Calvário, mas o Senhor ressuscitou para que pudéssemos ter a esperança necessária. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar cada um desses teus filhos nas tuas mãos, sobre os teus cuidados, e que sejamos encorajados pelo Senhor a sermos multiplicadores da tua graça com a maturidade necessária. Assim oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém,
Cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, seja tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Queridos irmãos, estamos assim encerrando o culto desta manhã, com mais uma vez a alegria de estar no seu lar, a igreja em casa, né? Proclamando e glorificando o nome do Senhor. Foi uma semana maravilhosa que nós tivemos. Eu aproveito para agradecer os dízimos, ofertas, inclusive os donativos que chegaram para socorrer as famílias. Eu pessoalmente estive com a irmã Bia e algumas irmãs lá no templo, e nós pudemos então contemplar a distribuição dessas cestas e como algumas famílias ficaram felizes, agradecendo a Deus, aos irmãos, pelas suas ofertas. Mas, irmãos, ainda há algumas famílias que nós precisamos socorrer. Então, se ainda o irmão puder, na quarta e sexta-feira pela manhã, o templo estará aberto, o nosso zelador estará lá, e então o irmão pode fazer a sua entrega do seu mantimento, tá certo? Lembrando, pois, que logo mais às 18h30 nós estamos de volta para o culto divino ao nosso Deus. Eu queria orar encerrando este momento e ministrando a bênção apostólica. Mais uma vez, Senhor, nos alegramos de estar diante da Tua presença. Muito obrigado, ó Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdão, ó Deus, se em algum momento nós temos esquecido de buscar a Tua presença, Senhor. Mas queremos sim, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e as consolações do Espírito Santo esteja com a Tua igreja, a primeira igreja batista em Abreu e Lima, e todas as igrejas espalhadas na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo
Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima.